Paz, pessoas, bom dia. Como é que você está? Espero que bem na medida do possível e que hoje a gente possa concluir aí mais um dia com êxito. Dia de número 77. Vamos de Deuteronômio, capítulo 32 ao 34. Eu sempre tenho um negócio aqui no meu brinco que fica coçando. Quem tem brinco aí sabe do que eu tô falando. E vamos hoje do Cântico de Moisés, né? A gente viu no finalzinho ontem que o livro da lei foi colocado para eles, né? Para que eles pudessem se lembrar da lei do Senhor. E além do livro da lei, que ele só era lido a cada 7 anos, foi mencionado aí um cântico que o Senhor deu a Moisés para que ele pudesse cantar aí aos ouvidos aí de toda a congregação. Então, verso 32 começa assim, ó. Primeiro ele vai falar a respeito do cântico. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Gotejem a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho. Como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e devorada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos, de geração em geração. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Então é um cântico, é uma poesia, né? É algo que foi feito por ele. E ali ele fala, presta atenção nos caminhos que ele te deu, nos juízos, se mantém fiel a ele. Afinal de contas, vocês são povo ignorante? Vocês são povo louco? Verso 6. É isso que ele fala. Volta aí para seus pais, para seus parentes, aproveita aí que vocês ainda os têm e se informa com eles a respeito do que o Deus Altíssimo quer. Verso 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário. Povoados de uivos rodeou e cuidou dele. Guardou como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada. E voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando os leva sobre elas. Assim, só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messe do campo, chupar mel das rochas, e azeite de dura pederneira, coalhada de vacas, leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros que pastam em Baçã, dos bodes, com os mais escolhidos trigo, e bebeste o sangue das uvas e mosto. Mas, engordando-se, o meu amado deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio,
e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Então aqui, ele fala assim, considere o passado de vocês. Vê como que ele guardou vocês, que ele guiou vocês. Não havia outro Deus estranho. Vocês cavalgaram sobre esses lugares, mas Deus desempenhou aí fruto, ele desempenhou ovelhas, cordeiros, ele proveu aí mel, o próprio maná, né, o pão do céu, azeite, enfim, eles tiveram tudo de uma fartura. Aí ele fala assim, engordando, desconsideraram, viraram néceis, porque tem as virgens néceis, que são as loucas, viraram loucas, viraram pessoas sem entendimento, abandonaram o Deus que esteve com vocês. Considere tudo que foi feito. E aí vai vir a apostasia de Israel, né? Eles fazendo coisas que desagradam. Fala assim, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou. A rocha no sentido que Jesus é a rocha, que Deus é a rocha. Tanto é que rocha está com letra maiúscula. E te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e os desprezou, por causa da provocação. Então, eles ofereceram sacrifícios a outros deuses, né? A gente tem o bezerro de ouro naquela passagem, mas a gente vai ver Israel também se desviando em outros momentos mais à frente, voltando-se aos deuses estranhos, deuses pagãos. Desagradaram a Deus. Viu isto o Senhor e os desprezou, então logo o Senhor os rejeitou, por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas. E disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocam com isto que não é Deus. Com seus ídolos me provocam a ira. Portanto, eu provocarei a zelos. Com aquele que não é povo, com louca nação, e despertarei a ira, porque com fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo no inferno. Consumirá a terra e suas mercê, abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre, peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonhas de serpentes do povo. Fora devastará a espada. Em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei, e farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tiver receado e provocado dos inimigos, para que seus adversários não se iludam, para que não digam a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez isto. Então, só voltando aqui, vai dizer que eles vão se desviar do caminho, vão ser povo perverso, os descendentes dos filhos de Israel vão se voltar aos outros ídolos. Com isso, ele também trará furor para com aquelas pessoas, né? Fala que
ele vai trazer desastres naturais para eles. Consumidos serão pela fome, vai haver febre, pestes, vai haver feras, serpentes, muitas coisas ali. 25 vai dizer que haverá espada na casa, pavor tanto no jovem como no virgem, tanto a criança como de peito, como o homem escarnecido. Então vai haver guerras, vai haver revoltas a todos eles. Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória. Se eu não tivesse receado a provocação dos inimigos, para que seus adversários não se iludam, para que não digam, a vossa mão tem prevalecido. E não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isso, e entenderiam para o seu fim. Como poderiam um só perseguir 1000, ou 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não lhe vendera, e o Senhor lhe não entregara? Porque a rocha deles não é como a rocha dos próprios inimigos, o atestam. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos, seu vinho ardente, veneno de répteis e peçonhas terríveis de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando ressalvar a seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça a seu povo, e se apadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá, onde estão os seus deuses, e a rocha em quem confiam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios, e bebiam o vinho de suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu viro, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a minha mão aos céus e afirmo com minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente, a minha mão, e exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Então, só para voltar aqui. Então, em primeiro momento, Israel rejeitaria, e aí Deus espalharia todo o povo, né? Mas aí ele depois volta a dizer que ele vai manifestar a graça deles por conta de alguns, né? E vai dizer também que como que eles poderiam vencer a guerra se não por Deus. Ele vai dizer, como poderiam, verso 30, um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000? Então o Senhor estaria com eles na batalha e faria com que eles vencessem a todos a guerra, né? Deus estaria com eles, porque se ele não tivesse com eles, eles já teriam sido consumidos. E fala que bate de frente aí com os outros deuses, né? Verso 37, fala aí, onde estão seus deuses e a rocha em quem confiam? Cadê aí vocês que adoram os outros deuses? O Deus da rocha, o eu sou, está com eles. Fala no verso 39, eu mato, eu faço viver, eu viro, eu saro,
eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. É Ele quem faz justiça, não há Deus além dele. E ele continua, levanto as minhas mãos aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente, então eu virei com justiça, tomarei vingança aos meus adversários. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá a carne dos mortos, dos prisioneiros, das cabeças cabeludas dos inimigos. Então a justiça estará com os seus, ele fará justiça com a espada. Eles vencerão batalhas. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários, fará expiação pela terra do seu povo. Então, até aí o cântico, né? E aí vai dizer no verso 44, veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, aplicai o coração a todas essas palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque esta palavra não é para vós outros, coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Então, por conta de todas essas palavras, ele estará com vocês ali para poder passar diante do Jordão. Estará acompanhando vocês. E aí, continuando, né? Naquele mesmo dia, falou o Senhor, o Monte Nebo, Moisés vê Canaã, dizendo, sobe a este monte de Abarim ao Monte Nebo, que está na casa de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que os filhos de Israel dão em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor. Se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá. Ele vai lembrar, foi por causa lá das águas de Meribá. No deserto de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Então, Deus permite que Moisés veja a terra, mas não entre nela. Ele admirará a terra de Canaã, que passa aí à frente do Rio Jordão. Porém, não a verá pessoalmente, somente vista aí diante do monte. Capítulo de número 33, vai dizer aí, esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes de sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai. Ele vai abençoar, e como um pai que abençoa os filhos antes da morte, ele vai abençoar aí a cada um deles. Veio o Senhor do Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu dentre o monte Parã e veio das miríades dos santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas aos povos todos os teus santos. Então, na tua mão, eles se colocaram aos teus pés, e aprendendo das tuas palavras, Moisés nos prescreveu a lei por herança na congregação de Jacó. E o Senhor tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo, como as tribos de Israel. Viva Rúben, e não morra.
e não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, introduze-o no seu povo. Com as tuas mãos peleja por ele, e se tu ajuda contra os teus inimigos. Então, ele está abençoando os povos e a cada tribo. Então, no primeiro ali no instante, né, do 1 até o 5, ele vai abençoar todo o povo de um modo geral. Depois ele vai a cada tribo. Primeiro a tribo de Ruben, né? Depois, no verso 8, a tribo de Levi. E disse a Levi, e de Levi disse: dá a Deus o seu tumim e o seu urim. Para homem teu fidedigno, e te prevaleste em Massá. O urim e tumim eram as pedras que eram usadas para tirar sorte, para quando Deus estava de acordo com algo ou não. Quando eles não tinham uma visão clara, eles lançavam sorte através dessas pedras. Então, para Ruben, ele disse, peleja por Judá, né? Ajuda ele com seus inimigos. Para Levi, ele fala, ele continua dizendo, né? Seja fidedigno que tu provaste em Massá, com quem concedeste as águas em Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimulou aos seus filhos, pois guardou as tuas palavras e observou a tua aliança, ensinou os teus juízos a Jacó, a tua lei a Israel, ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor. Aceita as suas obras, as obras de suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e os aborrecem, para que nunca mais se levantem. Então, a bênção para Levi, que era a tribo que servia ali com os sacerdotes e ofereciam holocausto, incenso, pede para que eles tenham poder e que Deus aceite as obras que eles faziam ali diante do altar e aceitasse aí incenso, tudo que eles fizessem ali, e também amaldiçoassem, né, aborrecessem aqueles que se levantassem com eles. Já a tribo de Benjamim, ele diz, o amado do Senhor, Benjamim, né, o filho de Moisés, habitará seguro com ele todo dia, o Senhor o protegerá. Ele descansará nos teus braços. Na tribo de José, também ali os descendentes, né, de Benjamim, como eu falei, Benjamim o filho. Bendita do Senhor seja a sua terra, dos que é mais excelente dos céus e do orvalho e da profundeza. Era Benjamim e Manassés, né, os filhos. Com o que é mais excelente daquilo que o sol emadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelentes dos outreiros eternos, com o que é mais excelente da terra, da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre os seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos, até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim, e tais os milhares de Manassés. De Zebulon, então, as bênçãos aí para os descendentes de Benjamim, né? Que eles possam reluzir, que eles possam ter benevolência, que eles possam ser cabeça e não cauda.
Para a tribo de Zebulon, Moisés fala: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, a tu, Isacar, as tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte. Fala da tribo de Zebulon aqui e a tribo de Isacar. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão as abundâncias dos mares, eram tribos dos mares, e os tesouros escondidos na areia, que eles possam servir aí e pescar muito, né? Alcançar aí ofertas, alcançar aí muito peixes, saídas marítimas. A tribo de Gade vai dizer: bendito aquele que faz dilatar Gade, a qual habita como a leoa, e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele manchou-a diante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. A tribo de Dan vai dizer: Dan é leãozinho, saltará de Beçã. A tribo de Naphtali e disse: Naphtali goza dos favores, o cheiro de bênçãos do Senhor, possuirá os lagos e o sul. De Asser disse: bendito seja Asser entre os filhos de Jacó. Agrade os teus filhos e banhe com azeite o pé. Seja de ferro o teu bronze e os teus ferrolhos, como nos teus dias, durará a tua paz. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, com a tua alteza sobre as nuvens, ó Deus eterno, é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti, e disse, as últimas palavras aí, destrói-o. Israel, pois, habitará seguro à fonte de Jacó. Habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo santo pelo Senhor? Meu ombro está doendo. Escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Vamos aí de 34 também. Então aí as últimas palavras de Moisés, abençoando aí a toda Israel e a cada uma das tribos de Israel, né? Que a gente conseguiu achar, né? Porque algumas aqui não deu para ver muito bem, mas a cada uma das tribos aí, ele decretou uma bênção, mas acima de tudo decretou que o povo deveria seguir seguro e que eles encontrariam uma terra farta, uma terra que daria muitos frutos, mas que Deus também protegeria de seus inimigos. Deuteronômio, capítulo de número 34, aí sim, a morte de Moisés. Vai dizer: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, a todo Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade de Palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: é tua descendência, a darei eu, te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim, ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor, este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura, não foi encontrado.
tinha Moisés a idade de 120 anos. Nem se lhe abater o vigor, ainda estava inteirão. Os filhos de Israel prantearam, choraram, a morte de Moisés por 30 dias. Sofreram, com a morte dele, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Cumprindo-se o luto, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Estava preparado ali, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Então ele abençoou ele sobre os filhos de Israel. E lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante de todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão, aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Então não houve nenhum outro que se parecesse com a intrepidez e a intimidade que Moisés, como profeta, tinha. Era alguém que realmente estava face a face com Deus, alguém aí tido como amigo de Deus. Moisés era o querido de Deus ali, Ele teve essa proximidade com Deus. E não houve nenhum outro, a palavra relata, que tivesse tamanha proximidade. Finalizamos aí então o livro de Deuteronômio e na próxima a gente segue para um livro novo, Josué. Antes disso, vamos finalizar aí Marcos capítulo 15, nós que estávamos passando aí pelo processo da crucificação de Jesus, vamos aí finalizar o 15 do 26 até o 47. A palavra do Senhor nos fala assim. Jesus é crucificado, Fala que na terceira hora, no 25, quando eles crucificaram a Jesus. O 26 vai dizer: e por cima estava uma epígrafe, uma placa, a sua acusação, Rei dos Judeus. Essa era a acusação a qual ele foi morto, por se autodeclarar Rei dos Judeus. Não conseguiram achar uma outra autoacusação, colocaram essa. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. E aonde está escrito isso aí? Com malfeitores foi contado. Vamos lá em Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 12. Está escrito assim, por isso eu lhe darei muitos, como a sua parte, com o poderoso repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Então, o sofrimento do servo do Senhor estaria ali em derramar a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, estava ali diante dos transgressores, Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Morreu ali por eles e por eles intercedeu. Marcos, deixa eu marcar aqui na minha. Porque a gente está no 15, versículo de número 28. Então, para que a profecia fosse cumprida, que ele morreria e estaria sobre os transgressores, assim ele foi crucificado dentre 2 ladrões. Os que iam passando, vendo ali a crucificação,
blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis os santuários em 3 dias e reedificas? Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejam e creiam. Então, zombavam dele, né? Ele falou que realmente seria destruído, mas o que seria destruído em 3 dias não era o templo físico ali naquele instante, né? Em 3 dias ele morreria e ao 3º dia ele ressuscitaria. Ele estava falando sobre isso, sobre a vida dele, sobre a vida física dele. E o templo foi destruído? Foi sim, mas essa profecia veio se cumprir 70 anos depois. E questionavam ali que ele pôde salvar, ele pôde curar outras pessoas, porém ele não havia curado a si mesmo, nem salvado a si próprio, mas era para cumprimento das profecias. Também os que com ele foram crucificados os insultavam. Fala que também os que estavam com ele estavam ali a amaldiçoá-lo. Versículo 33 diz assim, chegada a hora sexta, chegou 6 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, até das 6 horas da manhã até as 9 horas da manhã, houve trevas. A hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, por que desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Vede, chama por Elias. Eli, não era Elias, gente. Era hebraico, oh meu Deus. E um deles correu e embeberam uma esponja com vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhes de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Então, nem entendendo o que ele estava falando, resolveram ali causar aquele momento de sofrimento maior ainda, né? Dando para ele ali de beber vinagre. Mas Jesus, dando um grande brado, espirrou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Então, ele respirou fundo, né? Um grande brado, talvez um grito, pode ser. E depois fala que ele morreu e diz que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Reconheceram finalmente, né? É triste, mas eles viram e reconheceram ao fim de sua morte. E aí no verso 40 a gente vai ver que estavam ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, 3 mulheres, as quais, vendo Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Muitas mulheres estavam ali acompanhando Jesus no seu ministério e também na sua morte, também estavam ali. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado, que os judeus não tinham hábito de fazer nada, de trabalhar, vindo José de Arimateia,
né, que era um ilustre membro do Sinédrio, ele pede o corpo de Jesus. Ele fala: eu também esperava o reino de Deus. Dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilato admirou-se de que ele já tivesse morrido. Por quê? Ele achou também que ele ia fazer alguma coisa mirabolante e ele não ia morrer. Mas ele morreu. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Então pode José, não é José o pai, tá? É outro José. E cedeu ali o corpo para que ele pudesse sepultá-lo. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lenço que comprava e depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Então, José de Arimateia era alguém com posses e comprou um túmulo para que Jesus pudesse ser sepultado. Ele, que não era discípulo direto, né? Vamos colocar assim, ele pertenceu ao Sinédrio, mas ele era um discípulo. Por quê? Porque ele pediu o corpo e quis guardar a Jesus. Por mais que ele ainda pertencesse ao Sinédrio, o seu coração já estava convertido a Cristo. Falei do túmulo, ele rolou a pedra e fechou a entrada. 47. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, observaram aonde ele foi posto. Então, por que José de Arimateia foi recolher o corpo de Jesus? Porque as pessoas que eram crucificadas, normalmente elas eram lançadas em covas, né? Deixadas ali, jogadas, como se fossem indigentes. Então, por isso que José de Arimateia foi ali buscar o corpo de Jesus, para que ele não fosse jogado nas covas. Até aí o 47, beleza? Finalizamos então Marcos 15. Vamos orar para a gente finalizar, que eu comecei com pressa e não orei. Pai, nós queremos agradecer pelo seu sacrifício na cruz por nós. Agradecer pelo servo Moisés também, que esteve aí orientando o povo, deixou aí esses ensinamentos para nós, os mandamentos, com muita paciência, né, com todo o seu controle ali, emocional, na medida do possível. Pôde aí seguir com o povo, levar o povo até a terra prometida. Agora o Senhor levanta Josué e manda ele ser forte e corajoso. Também a cada um de nós possamos ser fortes, corajosos na nossa vida, na nossa lida do dia a dia, que não venhamos esmorecer diante das adversidades. Obrigado pelo seu Filho, mais uma vez, que morreu por nós na cruz. Obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado porque o Senhor nos alcançaste. Muito obrigado, Jesus. Assim nós agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor nos entregue um dia maravilhoso na tua presença. Que ora eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Até a próxima, amados. Com Deus, fica na paz.